Bom dia, meu nome é Carla Regina, eu faço parte do Departamento dos Idosos nos Sonhos de Deus, da Igreja Assembleia de Deus Betel. Estarei dando prosseguimento ao projeto da leitura da Bíblia em um ano. Leitura de número 162, que fica no livro de 1 Crônicas, capítulo 12 ao capítulo 14, e no livro de Eclesiastes 12. Então, vamos começar, né? 1 Crônicas, capítulo 12. Os que vieram a Davi em Ziclage. Estes, porém, são os que vieram a Davi a Ziclage, sendo ele ainda fugitivo por causa de Saul, filho de Quis, e eram dos valentes que ajudaram nesta guerra. Armados de arco, usavam da mão direita e esquerda em atirar pedras e em despedir flechas com o arco. Eram estes dos irmãos de Saul, benjamitas, Aizer, o chefe, e Joás, filho de Semaá, o gebeatita, Gesiel e Pelete, filho de Asmavete, e Beraca, e Jeú, o anatotita, e Ismaías, o gebeonita, valente entre os 30 e capitão dos 30, Jeremias e Jaaziel, e Joanã, e Josabade, o gederatita, Elusai, e Jerimote, e Bealiás, e Semarias, e Semafias, o arufita, Eucana, e Isias, e Azarel, e Joezer, e Jazobeão, os coraitas, e Joela, e Gebadias, filhos de João de Gedor, e dos gaditas, se retiraram a Davi ao lugar forte no deserto, varões valentes, homens de guerra para pelejar, armados com rodela e lança, e seus rostos eram como rostos de leões, e eles eram ligeiros como corças sobre os montes. Ezer, o cabeça, Obadias, o segundo, Eliabe, o terceiro, Mismana, o quarto, Jeremias, o quinto, Atai, o sexto, Eliel, o sétimo, Joanã, o oitavo, Eusabade, o nono, Jeremias, o décimo, Maqubanai, o 11º. Estes dos filhos de Gade foram os capitões do exército. Um dos menores tinha o cargo de 100 e o maior de 1000. Estes são os que passaram o Jordão no primeiro mês, quando ele transbordava por todas as suas ribanceiras, e fizeram fugir a todos os dos vales para o oriente e para o ocidente. Também vieram alguns dos filhos de Benjamim e de Judá a Davi ao lugar forte. E Davi lhes saiu ao encontro e lhes falou, dizendo: Se vós vindes a mim pacificamente para me ajudar, o meu coração se unirá convosco. Porém, se é para me entregardes aos meus inimigos, sem que haja deslealdade nas minhas mãos, o Deus de nossos pais o veja e os repreenda. Então entrou o espírito em Amassai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitões das tropas. Também de Manassés alguns passaram a Davi, quando veio com os filisteus para a banda contra Saul, ainda que não ajudaram os filisteus, porque os príncipes dos filisteus, com conselho, o despediram, dizendo: À custa de nossa cabeça passará Saul seu senhor. Voltando ele, pois, a Ziclage, passaram para ele, de Manassés, Adna, e Josabade, e Gediael, e Micael, e Josabade, e Eliú, e Ziletai, chefes de milhares dos de Manassés.
E estes ajudaram a Davi contra aquela tropa, porque todos eles eram heróis valentes e foram capitães no exército. Porque naquele tempo, de dia em dia, vinham a Davi para o ajudar, até que se fez um grande exército como exército de Deus. Ora, este é o número dos chefes armados para a peleja, que vieram a Davi em Hebrom para transferir a ele o reino de Saul, conforme a palavra do Senhor. Dos filhos de Judá, que traziam rodela e lança, 6.800 armados para a peleja. Dos filhos de Simeão, varões valentes para pelejar, 7.100. Dos filhos de Levi, 4.600. Joiada, porém, era chefe dos de Arão, e com ele vieram 3.700. Zadok, sendo ainda jovem, varão valente da família de seu pai, trouxe 22 príncipes. E dos filhos de Benjamim, irmãos de Saul, vieram 3.000, porque até então havia ainda muitos deles que eram pela casa de Saul. Dos filhos de Efraim, 20.800 varões valentes, homens de nome em casa de seus pais. Da meia tribo de Manassés, 18.000, que foram apontados pelos seus nomes para vir a fazer rei a Davi. E dos filhos de Isacar, destros na ciência dos tempos, para saberem o que Israel devia fazer, 200 de seus chefes e todos os seus irmãos que seguiam a sua palavra. E Zebulon, dos que saíam ao exército, ordenados para a peleja, com todas as armas de guerra, 50.000. Também destros para ordenarem uma batalha com coração constante. De Naphtali, 1.000 capitões e com eles 37.000 com rodela e lança. Dos danitas, ordenados para a peleja, 28.600. De Asser, dos que saíram para o exército para ordenarem a batalha, 40.000. Da banda da além do Jordão, dos Rubenitas e Gaditas, e da meia tribo de Manassés, com toda sorte de instrumentos de guerra para pelejar, 120.000. Todos estes homens de guerra, postos em ordens de batalha, com o coração inteiro, vieram a Hebrom para levantar a Davi rei sobre todo o Israel. E também todo o resto de Israel tinha o mesmo coração para levantar a Davi rei. E estiveram ali com Davi 3 dias, comendo e bebendo, porque seus irmãos lhes tinham preparado as provisões. E também seus vizinhos de mais perto, até Isacar, e Zebulon e Naphtali, trouxeram pão sobre jumentos e sobre camelos e sobre mulos e sobre bois, provisões de farinha, pastas de figos e cachos de passas, e vinho e azeite, e bois e gado miúdo em abundância, porque havia alegria em Israel. 1 Crônicas, capítulo 13. E teve Davi conselho com os capitões dos milhares e dos centos, e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel: se bem vos parece, e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel, e aos sacerdotes e aos levitas com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco, e tornemos a trazer para nós a arca do nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Ajuntou, pois, Davi a todo Israel, desde Sior do Egito até chegar a Amate,
para trazer a arca de Deus de Quiriate Jearim. Então Davi, com todo o Israel, subiu a Baalá e dali a Quiriate Jearim, que está em Judá, para fazer subir dali a arca de Deus, o Senhor que habita entre os querubins, sobre o qual é invocado o seu nome. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo da casa de Abinadab, e Uzá e Aio guiavam o carro. Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos com harpas e com alaudes e com tamboris e com símbolos e com trombetas. E chegando à eira de Quidom, estendeu Uzá a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçavam. Então se acendeu a ira do Senhor contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão à arca, e morreu ali perante Deus. E Davi se encheu de tristeza de que o Senhor houvesse aberto brecha em Uzá, pelo que chamou aquele lugar Pérez Uzá até o dia de hoje. E naquele dia temeu Davi ao Senhor, dizendo: como trarei a mim a arca de Deus? Pelo que Davi não trouxe a arca a si, a cidade de Davi, porém a fez retirar à casa de Obed-edom, o geteu. Assim ficou a arca de Deus com a família de Obed-edom 3 meses em sua casa. E o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tinha. 1 Crônicas, capítulo 14. Então Hirão, o rei de Tiro, mandou mensageiros a Davi, e madeiras de cedro, e pedreiros, e carpinteiros, para lhe edificar uma casa. E entendeu Davi que o Senhor o tinha confirmado rei sobre todo Israel, porque o seu reino se tinha muito exaltado por amor de seu povo Israel. E Davi tomou ainda mais mulheres em Jerusalém e gerou Davi ainda mais filhos e filhas. E estes são os nomes dos filhos que tinha em Jerusalém: Samua, Ezabade, Natã e Salomão, e Ibar, e Elisua, Eupelete, Enogá, Enefeg, Ejafia, Elisama, Ebeliada, Elifalete. Ouvindo, pois, os filisteus que Davi havia sido ungido rei sobre todo o Israel, todos os filhos subiram em busca de Davi, o que, ouvindo Davi, logo saiu contra eles. E vindo os filisteus, se estenderam pelo vale de Refaíns. Então consultou Davi a Deus, dizendo: subirei contra os filisteus, e nas minhas mãos os entregarás? E o Senhor lhe disse: sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-perazim, Davi ali os feriu, e disse Davi: por minha mão Deus derrotou a meus inimigos como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-perazim. E deixaram ali seus deuses, e ordenou Davi que se queimassem a fogo. Porém, os filisteus tornaram e se estenderam pelo vale. E tornou Davi a consultar Deus, e disse-lhe Deus: não subirás atrás deles, mas anda em roda por detrás deles, e vem, e eles por defronte das amoreiras. E há de ser que, ouvindo tu um ruído de andadura pelas copas das amoreiras, então sai a peleja, porque Deus haverá saído diante de ti a ferir o exército dos filisteus. E fez Davi como Deus lhe ordenara. E feriram o exército dos filisteus
desde Gibeão até Gezer. Assim se espalhou o nome de Davi todas aquelas terras, e o Senhor pôs o seu temor sobre todas aquelas gentes. Eclesiastes, capítulo 12. A mocidade deve preparar-se para a velhice e para a morte. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais venhas a dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureçam o sol e a luz, e a lua e as estrelas, e tornem a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremerem os guardas da casa, e se curvarem os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, e as duas portas da rua se fecharem por causa do baixo ruído da moedura, e se levantar a voz das aves, e todas as vozes do canto se baixarem, como também quando temerem o que está no alto, e houver espantos no caminho, e florescer a amendoeira e o gafanhoto for um peso, e perecer o apetite, porque o homem se vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Antes que se quebre a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se despedace o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria o povo ensinou, e atentou, e esquadrinhou, e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras agradáveis, e o escrito é a retidão, palavra de verdade. As palavras dos servos são como agrilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações que nos foram dados pelo único pastor. E demais disso, filho meu, atenta, não há limite para fazer livros, e muito estudar enfado é da carne. De tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, até tudo o que está encoberto, quer seja mal, quer seja bom. Vamos orar, irmãos? Senhor Deus, na tua presença eu me encontro neste momento, primeiramente para te agradecer por este dia, Senhor. Muito obrigada porque deitei, dormi e me levantei porque tu me sustentaste. Obrigada pela vida, Senhor. Obrigada, Senhor, porque foi tu que me escolheste, me fez, Senhor, povo seu e ovelha do teu pasto. E agora, neste momento, Senhor, eu quero apresentar nas tuas mãos as nossas vidas, a vida da tua igreja. Eu quero te pedir, Senhor, que tu venha nos dar sabedoria, sabedoria para interpretar a tua palavra, sabedoria para poder pregar o teu evangelho. Ó Deus, eu te peço neste momento e desde já eu te agradeço por tudo, ó Pai, em nome de Jesus. Amém.